Ok, então vamos dar início à aula de hoje. Eu vou trazer aqui para vocês uma apresentação que eu fiz anteriormente, por isso que começa na aula 12, tá? Que fala sobre dados, né? Bancos de dados e dados. Então, como eu já disse antes, né? O dilema inicial é esse. A forma como armazenamos os dados em bancos de dados não é igual à forma como lidamos com eles no cotidiano, certo? É, porque a gente está querendo evitar essa replicação de dados, os dados não estão integrados, isso pode levar a inconsistência, pode levar a erros, certo? Porque se você está sofrendo da falta de integração, você vai ter que armazenar aquele dado múltiplas vezes. Redundância é terrível para dados, para banco de dados, porque isso leva a inconsistência, leva a erros, não é legal. Então, qual é a consequência disso? A consequência disso é o seguinte: a gente precisa armazenar o dado apenas uma única vez em um único local. E também precisa economizar espaço. Isso a economia de espaço, ela foi uma restrição muito severa em tempos atrás, né, em que a memória era muito cara. Hoje não é tão verdade isso, mas dado o volume de dados que a gente trabalha hoje em dia, ainda é um requisito significativo, tá? Não é para se desprezar, não. Então, qual é o resultado? Espalhar dados em várias tabelas. Então, a gente evita a redundância compartilhando os dados. Para isso, os dados precisam estar armazenados apenas uma única vez em um único local, certo? Então, o banco de dados, ele, na verdade, ele faz isso. Ele é um mecanismo em que você espalha os dados, mas depois você precisa de uma maneira para poder resgatar todos esses dados. E é isso que faz o banco de dados. Ele espalha, ele oferece um mecanismo para você criar uma estrutura em que você armazene o dado uma única vez, mas que depois você possa resgatar esses dados, integrá-los novamente. Está aqui. Conjunto de dados integrados, que visa atender um conjunto de aplicações, é uma coleção de dados integrados. Sempre vocês vão ver essas palavras, essas buzzwords, né? Integrado, coleção de dados integrados, registro. Registro vocês podem tratar como sinônimo de dados, certo? Então são várias definições aí. E a vantagem de se utilizar banco de dados é isso: evitar redundância, inconsistência, compartilhamento, reforçar padrões. Todos os softwares que são sistemas gerenciadores de banco de dados oferecem restrição de segurança, porque o dado, né, é muito caro para as empresas. Caro no que eu digo de importante, certo? Existem pessoas assim não tão bem intencionadas que vendem banco de dados. A venda de banco de dados, ela é proibida por lei, mas a gente sabe que acontece, né? Como é que a gente sabe que acontece? Porque vira e mexe você recebe. Por exemplo, a gente recebe um telefonema de uma operadora que não é a sua, oferecendo pacote. Como assim? Como é que ele conseguiu meu telefone? Isso é venda de banco de dados, né? Então, restrições de segurança, manter os seus dados íntegros, manter seguro, fazer com que as pessoas que realmente devam ter acesso àquele dado realmente são aquelas que realmente vão ter acesso e não outras pessoas que não devem ter acesso. Manter a integridade, né? Não ter inconsistência. Tudo isso são requisitos, né? Então, existem aí os modeladores de banco de dados em que eles vão fazer isso. Eles vão pegar o mundo real e vão transformar aquele mundo real numa estrutura para ser armazenado em banco de dados, de tal maneira que eles cumpram todos aqueles requisitos anteriores, certo? Mantendo tudo isso aí. E como os dados vão ser compartilhados, eles precisam disso aqui, ó, controle de acesso, porque no banco de dados, muitos usuários vão fazer acessos simultâneos. Muitas vezes vão fazer acessos simultâneos a vários dados, né,
compartilhados. Como é que a gente pode manter integração? Como, por exemplo, imagine que você tem uma conta conjunta com o seu cônjuge, etc e tal, e os dois estão fazendo um acesso simultâneo. Pode acontecer, né? Os dois estão fazendo acesso simultâneo à conta, estão fazendo saques simultâneos, certo? Então, como é que o banco de dados tem que controlar isso, né? Ele tem que controlar isso, para que não sofra inconsistências, né? Então ele tem que ter um mecanismo para controle de acesso. E tem que ser tolerante a falhas. Ou seja, caso ocorram falhas, ele tem que ter um mecanismo de voltar atrás, para desfazer, por acaso, o que foi feito que resultou numa falha. É o que o pessoal chama de rollback, ou seja, dar um rewind, né? Voltar atrás. Ele tem que ter mecanismo para isso tudo. Então o banco de dados é tudo isso, né? Ele faz acesso a tudo isso. Então, quem são esses programas? A gente chama isso aqui de sistemas de gerenciamento de banco de dados, ou Database Management System, DBMS ou SGBDs em português. Certo? Existem vários softwares aí no mercado que fazem isso, né? Eu já citei vários aí em aulas anteriores, né? Oracle, Firebird, MySQL, tem o do pacote Office também, o Access, né? Todos esses são sistemas gerenciadores de banco de dados. Então é isso, a representação simplificada é isso. Nós, usuários, a gente utiliza os sistemas, né? E toda essa estrutura por detrás, ela fica transparente. A gente utiliza isso aí sem precisar saber que os dados estão espalhados em tabela. Mas, para quem vai trabalhar com isso, precisa saber. O usuário final, não. O usuário final, essas coisas têm que ser transparentes para ele, né? Então, existe uma etapa, né, de modelagem de banco de dados. Modelar banco de dados é isso, é você pegar o mundo real e transformar ele numa estrutura. Que estrutura é essa? São tabelas. Tabelas que são espalhadas e de alguma maneira elas estão linkadas. Certo? No final da história, eu vou pular isso aqui, você vai ter alguma coisa parecida com isso aqui. Ó. Isso aqui. Então você tem tabelas, e elas estão linkadas. Essa linhazinha conectando a cada retângulozinho desse aqui é um link em que você, por exemplo, pode fazer conexão de uma tabela com a outra. Então veja aqui, por exemplo, aqui tem uma tabela, tudo isso aqui são tabelas, cada retângulozinho desse aqui são tabelas. E aqui na primeira parte você tem o nome da tabela. Então isso aqui seria o nome da tabela usuários, e esses aqui seriam os campos, aqueles títulozinhos que aparecem lá em cima. Nome, local, telefone, senha. Tem aqui materiais, código, assunto. Então cada tabela não pode misturar assuntos. Cada tabela tem um assunto. Então aqui eu estou armazenando dados dos usuários. Aqui eu estou armazenando dados de materiais. Aqui eu estou armazenando dados de reservas. Aqui eu estou armazenando dados de artigos. Aqui eu estou, e assim por diante. Certo? O banco de dados oferece mecanismo para você armazenar dados espalhados nessas diversas tabelas e depois resgatar isso. Tá? Então, deixa eu mostrar para vocês. Então nós temos aqui, eu vou mostrar o Access, que é um banco de dados incluso no pacote Office, né? Então se você instalar o pacote Office e optar por incluir o Access, você vai receber isso aqui. Então, o Access, esse aqui em particular, é um banco de dados exemplo que vem junto com o Access. Ele serve para demonstrar funcionalidade e tal, exemplo, né? Banco de dados. Então, nesse banco de dados, vocês estão vendo aqui as diversas tabelas. Tá vendo? Então, isso aqui é um exemplo do Access.
em que você tem várias tabelas, tem a tabela cliente, cada um item aqui dentro é um campo, então você tem a tabela clientes com os dados dos clientes, tem os dados dos pedidos, dados dos produtos, dados das transportadoras, dos funcionários, categorias de produto, fornecedores. Então aqui, deixa eu minimizar isso aqui tudo. Você tem as tabelas. Por exemplo, aqui eu vou abrir a tabela cliente. Tá vendo? Essa aqui é a tabela cliente. Parece-se muito com a nossa planilha no Excel, né? Onde você tem aqui os campos, código do cliente, nome da empresa, nome é, do contato, código, endereço, cidade, região, assim por diante, né? Legal, né? Nós temos aqui dados também dos pedidos. Aqui, dados do pedido, número do pedido, cliente, funcionário, data da entrega, certo? Então, e eles estão todos eles integrados, certo? Todos eles integrados. Como é que eu sei que eles estão integrados? Por aqui, ó. Cada tabela está linkada, ó. Tem um linkzinho aqui, ó. Aliás, um banco de dados íntegro, ele tem que ser assim, né? Todas as tabelas têm que estar conectadas. Não pode ter uma tabela flutuando aí. Ah, uma tabela perdida. Não, não pode, não pode. Legal. Então ele serve, esse banco de dados serve para você colocar os dados aqui dentro, certo? Então você tem lá um sistema, né? O sistema aqui, certo? O sistema aqui, deixa eu fechar aqui. Seria mais ou menos esse. Aí por aqui você vai fazer pedidos, ó. Tem uma interfacezinha gráfica aqui, onde você poderia fazer um pedido. Ah, quero fazer um pedido de um novo cliente e tal. Tem uma interface gráfica para isso aqui também. Certo? Igualzinho como vocês veem em várias empresas aí. Você vai fazer uma compra aí, você vai ver lá que o funcionário tem lá um sisteminha que é parecido com isso aqui. Na verdade, o que ele está fazendo? Ele está operando um banco de dados. Ele está inserindo os dados lá. Ah, eu quero isso aqui. Aí você escolhe lá. Eu quero fazer uma compra de um determinado produto. Aí você escolhe lá o produto e tal. Então toda loja, toda empresa tem lá o seu sisteminha para fazer isso. O que eles estão fazendo? Eles estão operando banco de dados. No fundo, eles estão preenchendo dados naquelas tabelas. Estão preenchendo dados naquelas tabelas. Então a gente faz operações do banco de dados. E aí você, por exemplo, digamos que você seja um analista. Ah, eu sou um analista de dados e tal. Então você vai querer pegar esses dados depois para fazer análise, certo? Para tirar informações de lá. Você pode até fazer por aqui dentro do banco de dados, mas talvez seja mais confortável, mais conveniente você fazer isso no Excel, né? Então eu vou fechar aqui. Salvar? Vou salvar. Então é mais conveniente que você faça isso aqui no Excel, certo? O Excel, ele é uma ferramenta, não é a única, né? É uma das ferramentas em que você pode utilizar para fazer análise. Então, como eu falei, o Excel não é para fazer entrada de dados. Ele serve para você importar dados e depois fazer as suas análises. Aí aqui você vai fazer seus filtros, né? Todas aquelas coisas que a gente já trabalhou, né? Filtrar, classificar, consolidar, fazer cenários e tudo mais, fazer interpolações, extrapolações, fazer análise de dados aqui, fazer o solver, tudo aquilo que você aprendeu, com os dados que você vai capturar oriundo de um banco de dados. Então, como é que eu posso, por exemplo, aqui no Excel, pegar os meus dados lá no banco de dados? Uma maneira vocês aprenderam. Você tem lá uma maneira de exportar os seus dados, por exemplo, para um arquivo texto, e depois por aqui você pode importar arquivo texto, né? A gente já viu isso, né? Ó, obter dados externos, né? Você pode obter dados de texto,
né? Deixa eu fechar aqui, para não ficar ouvindo esse barulho. Você pode obter dados de texto, da web, do Access, de outras fontes, de bancos de dados, etc. e tal. Então, o propósito dessa aula aqui era dar uma introduçãozinha a vocês, falar um pouquinho sobre o banco de dados e ver como é que a gente pode importar esses dados para cá, tá ok? Então, eu trouxe aqui um código exemplo que eu preparei anteriormente, tá? Nesse primeiro exemplo, eu vou mostrar como a gente pode adicionar dados usando Excel, fazendo uma coisa que não é lá muito recomendável, mas a gente pode fazer, usar o Excel para adicionar um dado que está lá numa planilha dentro de um banco de dados. Eu vou usar esse banco de dados aqui, chamado transfers.mdb. O MDB é um arquivo do Access, é a abreviatura de Microsoft Database, né? Ou seja, um banco de dados do Microsoft. Transfer.mdb. Eu vou abrir esse banco de dados. Ele está aqui. Transfer. Vamos classificar. MDB. Ele tem que estar lá, né? Ah, ele está em Excel, Mr. Excel. Não está aqui. Está em Mr. Excel. Está aqui, transfer.mdb. Vamos abrir o transfer.mdb. Ele é um banco de dados bem simples, só tem uma tabela. Então, está aqui. Ele só tem uma tabela. A tabela se chama TBL Transfer. Esses são os campos. Representa aí dados de transferências, né? Então, vocês estão vendo aqui um símbolozinho que é uma chave. Do lado desse campo que chama ID. Isso aqui é um campo do tipo chave primária. Eu já relatei para vocês anteriormente o que é uma chave primária. É aquele campo que identifica exclusivamente cada um dos registros no banco de dados. É como se fosse um CPF, né? O CPF não serve para a gente ser identificado pela Receita Federal? Pois é, o CPF é um campo-chave. Aqui a gente tem um campo-chave também, é ID. Chama ID, é simplesmente ID. Então a nossa tabela é essa daqui, vou abrir a tabela. Tá vendo? Essa é a tabela. Então tem aqui os campos, tem um campo data, tem dois campos aqui que são campos booleanos, tipo sim e não, verdadeiro ou falso. Muito bem, essa é a tabela. É essa tabela que a gente vai trabalhar. Vou minimizar aqui e vou voltar lá para o Excel. Então eu criei aqui uma subrotina que está pegando dados do estilo, né? From store, to store e a quantidade. Então eu estou pegando esses dados e eu vou me conectar àquele banco de dados e vou colocar os dados lá. Para fazer isso, eu uso uma referência, um mecanismo que é chamado de ADO. É o mecanismo que o Microsoft oferece para fazer conexões com o banco de dados. Existem dois tipos de mecanismo. Existe o DAO e o ADO. O DAO ele é mais antigo. Hoje, atualmente, a Microsoft ela orienta, ela recomenda o uso do ADO, certo? Então para que tem o DAO? O DAO serve para manter
compatibilidade com o legado. Imagina que você já tem um código lá feito em DAO, então para manter a compatibilidade eles também mantêm. Mas eles recomendam o uso do ADO. Então eu vou usar o ADO. Muito bem. Para você usar o ADO, é importante que antes, né, você marque esta referência aqui, ó. Tá dando para ver? É a Microsoft ActiveX Data Object Library. Esse número aqui, 6.1, ele pode variar e isso depende da versão do Microsoft que você tem instalado na sua máquina. Então já teve acho que a 3, a 4, a 5. O meu aqui, que é a versão 10, é a versão Office 2010, a versão do Microsoft ActiveX Data Object é o 6.1. Certamente deve ter versões mais recentes, deve ter 7 a 8, talvez, dependendo da versão que vocês tiverem instalado na máquina de vocês. No meu caso aqui, que tenho a Microsoft Office 2010, a versão é 6.1. Se vocês tiverem versões mais antigas, talvez seja um número mais recente, um número anterior, sei lá, 3, 4, tá ok? Mas é importante que isso aqui esteja marcado, senão você não vai ter acesso aos objetos ActiveX para fazer a conexão, certo? Então tem que marcar aqui. Marcou, beleza. Eu posso fazer uso aqui desse objeto aqui, ADODB, né? Ou seja, o mecanismo ADO Database. E eu estou criando duas variáveis aqui, a CNN, que é a abreviatura de Connections, e o RST, que é a abreviatura de Record Set. Então isso aqui é uma conexão, e esse aqui, Record Set, abreviatura de inglês, né? De conjunto de dados. Isso aqui é um conjunto de dados que eu vou estar armazenando, certo? Que eu vou armazenar em RST. Muito bem. Eu criei uma string aqui, mycon, o caminho onde se encontra o meu banco de dados, certo? Ele está lá. Obviamente esse caminho aqui vai diferir, né? De onde que vocês coloquem o transfer.mdb, certo? Tem que saber onde é que vocês colocaram. Eu coloquei aqui. Perfeito. Muito bem. Aí agora, essa parte do código, ela é padrão. Então, para tudo que vocês forem fazer, vocês vão usar esse código padrão. Pode até copiar e colar. É sempre a mesma coisa. Não muda. Não muda. Primeiro, abre essa conexão. Então, você vai definir esse objeto aqui como uma nova conexão do tipo ADO. Certo? Esse new aqui está criando um novo objeto chamado CNN, que é do tipo ADODB Connection. Perfeito. E aí você vai fazer a conexão. Você vai fornecer aqui um provedor. O provedor, ele é o mecanismo que faz a conexão com o banco de dados, certo? Então, esse provider aqui, ele vai diferenciar, vai ser diferente dependendo de qual banco de dados você está conectando, certo? Ah, Paulo, como é que eu vou saber isso? Você pode fazer uso do seu navegador preferido, vai lá no seu sistema de busca preferido e procura lá. Provedor, põe lá, provider, access, versão 2010, tem que botar a versão também. Esse número aqui é a versão 2010. Então eu fui lá, coloquei no meu buscador, e aí me dá essa string aqui, certo? E aí eu coloco aqui, provider Microsoft.ace, que é a abreviatura de Access, Ole DB, Ole é a abreviatura de Object Link Embedding, DB Database, certo? Então essa string aqui, ela é diferente dependendo de qual sistema gerenciador de banco de dados você esteja utilizando. Aí eu estou usando o MySQL, vai ter outra string aqui.
Ah, eu estou usando o Oracle, vai ter outra string aqui. Ah, eu vou estar usando o banco de dados XYZ, vai ter outra string aqui, certo? O resto, a única coisa que muda é isso aqui. O resto é igual. O resto do código é igual, não muda, certo? E aí, para saber qual é a string aqui compatível com o seu banco de dados, usa aí o seu navegador e o seu buscador preferido. Então eu fui lá, encontrei, coloquei aqui. Open Connection, né? Open, aqui eu estou abrindo a minha conexão. Por que eu preciso desse ADO aqui? Porque ele tem todo o sistema que gerencia isso, eu não preciso me preocupar. Ah, tem outro usuário fazendo acesso ao banco de dados também. Será que pode haver conflito? Será que vai haver conflito? Né? Vai haver choque de duas pessoas? O ADO Connection faz tudo isso para você. Você não precisa se preocupar. Olha que legal. Tudo isso aqui está tudo lá dentro. Ele faz todo esse serviço para você. Você não precisa ficar se preocupando com acesso simultâneo. Não precisa ficar se preocupando com algoritmo de acesso. Tudo está encapsulado aqui dentro. Você não precisa saber. Transparente para você. Ok, eu só preciso dizer para ele, ó, abre aí, se vira aí, abre. Então, tá bom, abriu. Então terminou a conexão. Minha conexão está aberta. Eu criei uma ponte do Excel com o Access. É aqui, ó. Nesse momento aqui eu estou criando a ponte do Excel com o Access. Poderia criar uma ponte com o MySQL, com o Oracle, com, sei lá, Firebird, ou qualquer outro banco de dados aí, certo? PostgreSQL, qualquer um desses. Então, depois que eu fiz isso aqui, terminei, defini o conjunto de dados. Aí aqui eu vou criar uma nova conexão, uma nova conjunto de dados, um record set, certo? Esse RCT aqui vai armazenar um conjunto de dados. E vou colocar o cursor, importante isso, né? Cursor location. Ele vai colocar lá no início. No início desse record set, no início do conjunto de dados, né? Muito bem. Aí ele vai fazer a abertura da tabela. RCT Open. Aqui ele vai transferir. Na verdade vai fazer uma conexão, né? Open, né? Uma conexão da tabela, certo? Usando esse RCT aqui. RST, que é um conjunto de dados. Qual é a fonte? Source. É a tabela. Você tem que saber o nome da tabela. Pelo menos isso você vai ter que saber. Então, a gente já viu aqui que o nome da tabela é TBL Transfer. Eu vou precisar saber o nome da tabela e o título de cada um dos campos. Perfeito. Aí, toda essa parte aqui a gente vai usar padrão. Active Connection, qualquer conexão, a gente vai definir aqui a conexão, a gente já definiu a conexão aqui em cima, CNN. O tipo de cursor Open Dynamic, então você vai poder levar o cursor para qualquer lugar, porque antigamente você tinha um mecanismo que você só podia fazer com que o cursor fosse para frente, certo? Isso tem uma série de implicações no algoritmo e tal. Então, o Open Dynamic, o que vocês precisam saber é o seguinte, aqui ele é dinâmico, ou seja, você pode levar o cursor para frente e para trás. O ponto onde eu coloco o cursor, certo? O ponto onde eu coloco o cursor pode ser para baixo ou pode ser para cima, tanto faz. Open Dynamic, né? Tanto para frente quanto para trás. E o tipo de travamento é otimista. Otimista significa ser o seguinte, que você vai adotar um algoritmo otimista de travamento de banco de dados, certo? Ou seja, é uma maneira mais assim otimista de você travar o seu banco de dados para acessos simultâneos. Você não vai travar seu banco de dados de forma permanente, vai permitir que outros usuários possam ter acesso simultâneos a essa tabela.
certo? E é isso, é o tipo tabela. Bom, então daqui até aqui em cima, certo? Esse código aqui é um código padrão. Isso aqui é um código padrão. O que muda aqui? Muda só o local do seu banco de dados, que você está fazendo acesso. Muda aqui a string, né, o tipo de banco de dados, access, e o nome da tabela que você queira fazer acesso. Pronto, é padrão. A partir daqui, eu vou adicionar um novo dado, a gente chama de registro, à tabela. Qual tabela? Essa tabela aqui, que se chama TBL Transfer, certo? Então eu vou usar um método, certo? Que já está incluso dentro do record set, né? Que é o add new, certo? Então eu vou dizer para ele, olha, aí eu vou botar em cada um dos campos style, from store, to store, quantity, tdate, sent e receive, eu vou botar os dados. Os dados style é aquilo que eu passei aqui em cima, ó. Ele vai receber style. From store, também vou receber aqui em cima, from store. To store, eu botei esse velho aqui, mas eu posso tirar, não precisa não. To store, também recebi aqui em cima. E quantity também. Quantity também, quantidade transferida também foi receber aqui em cima, é um valor inteiro. O tdate, por padrão, eu vou colocar a data de hoje. Então aqui, esse date aqui é uma palavra reservada que coloca a data de hoje. O sent é um valor booleano e o receive também são valores booleanos. Por default, eu vou deixar eles como falso. Bom, então já armazenei os dados em cada um dos campos. E update. Então eu adicionei um, gravei e agora eu vou dar o update. Update em inglês é atualizar. E depois finalmente eu fecho. rct.close, cnn.close. É muito importante que se faça isso, né? Senão a gente pode deixar travado o nosso banco de dados, né, para outros usuários e tal, pode dar conflito aqui. A gente abriu aqui, open, abriu aqui também, open, a gente não pode crescer. Abriu aqui, tem que fechar. RCT close, fechei o conjunto de banco de registro, né? E fechei a conexão. End sub. Muito bem. Então eu vou fazer o seguinte teste. Vamos testar? Eu vou dar um call, criei aqui um sub qualquer, e eu vou adicionar a tabela transfer, o range B2, ou seja, vou pegar o dado que está lá em B2, C2, D2 e E2. Então aqui, vou até botar um valor diferente, vamos botar aqui um valor 10.000. From store, esse aqui, 34008. To store, 340018. Quantidade, 4. Tdate, nada disso aqui eu vou usar, né? Porque eles vão ser valores padrões. Então eu vou pegar esses dados que estão aqui, B2, C2, D2 e E2, e vou colocar lá naquela tabela que está dentro do Microsoft Access. Então aqui eu vou adicionar um novo registro a essa tabela. Vamos ver? Então eu vou fazer passo a passo, certo? F8. Então eu vou pegar lá o valor que está no range B2, 10.000, aquele valor lá para C2 que é 340.009 e o outro lá que é 340.018 e a quantidade 4. Então eu vou passar esses dados lá para a minha tabela. Então vamos chamar? Vamos chamar. Proof, vem para cá. Então ele vai agora passar aquele dado de 10.000 para cá. From store 340.009, to store 340.018, quantidade 4. Então agora ele vai fazer passo a passo. Muito importante, né? Esse caminho aqui tem que estar correto, né?
Então isso aqui é uma string. Isso aqui é uma string. Muito bem. Agora é aqui que começa a mágica, né? Ele vai criar um novo objeto do tipo ADO DB Connection. Ele vai pegar o provedor. Quem é o provedor? O provedor é o Access, certo? Porque o dado não está dentro do Excel. O dado está onde? Ah, o dado está dentro de um Access, certo? E um fornecedor, nosso provedor é Access. Então essa string aqui ele identifica como sendo o provedor do Access. Se fosse outro banco de dados, seria outra string. Então, ok, recebeu Open My Connections, certo? Ele vai abrir exatamente essa string aqui. Open, abriu. Nesse momento se criou uma ponte, então no computador existe um túnel ligando o Excel ao Access. Ele vai criar um novo conjunto de dados, certo? Vai colocar o conjunto, o cursor lá no início, cursor location 2, certo? E agora ele vai abrir a tabela Table Transfer, usando essa conexão. Então já tem o túnel está aqui, ele vai conectar a tabela. Conectou. E agora ele vai adicionar um novo registro a essa tabela. Quer dizer, você veja que eu aqui, a partir do Excel, estou controlando os dados lá no meu banco de dados, tá? F8. Então já criei, já está criado um novo registro, mas falta colocar os dados. Eu vou pegar os dados aqui, né? O style, from store, to store, a quantidade que é 4. A data é a data de hoje, 8 de julho de 2020. Certo? E ele vai também pegar o dado booleano, a princípio vai ser um dado padrão, falso. E agora ele vai dar o update. Então vai atualizar o dado. Muito bem, nesse momento, você vai ver que lá dentro do Access, ele ainda não atualizou, deixa eu fechar a tabela, abrir de novo, vamos ver lá. Ele ainda não atualizou, sabe por que ele não atualizou? Porque eu ainda não dei o close. Falta dar o close, vamos fechar lá. Close, F8, F8. Pronto, agora sim, deve ter atualizado aqui. Vamos dar um F5. Já atualizou, está aqui. Olha ele aqui. 8 de julho. Você veja que eu não coloquei o ID. Certo? Eu não precisei colocar o ID. E o send e o receive, né, eles estão sem marcar, né? Sem marcar é falso. Podia ter colocado um true, né, para poder ver, né? Então, eu não coloquei lá o ID, se vocês estão lembrados. Nessa lista aqui não tem ID. Sabe por quê? Porque nesse caso aqui, isso aqui é uma particularidade aqui dessa tabela, tá? É uma particularidade dessa tabela. O ID aqui, ele é colocado automaticamente, certo? Da mesma maneira que você não escolhe o seu número de CPF, né? Ele é gerado automaticamente, o nosso ID aqui também é gerado automaticamente. Vamos fazer de novo? Eu vou botar aqui, vamos botar aqui um true, para ficar diferente, né? E vamos mudar o dado. Vamos botar aqui 20 mil. O resto eu vou botar aqui 17, para ficar diferente. E vamos executar de novo. E vamos ver lá. Vamos executar novamente. F8. Então aqui, essa parte inicial do código é a mesma. Certo? Então agora ele vai pegar 20 mil. Os valores aqui são iguais, vai pegar esse valor 17, a data de hoje, falso, true. Vamos ver update, vamos dar uma olhadinha lá no Access. Ele ainda não atualizou, né? Porque precisa fechar. Então close, fechou a conexão. E vamos dar o F5 aqui para atualizar. F5. Atualizou.
Está aqui, 20 mil, ele gerou aqui um novo ID, os valores eram iguais, porque eu não mudei, 17, né, o valor que eu tinha colocado lá, 8 de julho, e veja que o receive aqui está marcado, né, porque eu tinha colocado true. Bem interessante, né? Bem interessante. Então, você veja que eu estou aqui fazendo uma conexão do Excel para manipular, né, dados lá no Access. Então, da mesma maneira que a gente adicionou um dado, eu poderia pegar aqui, certo? Em vez de usar um add new, eu poderia fazer um for, certo? Fazer um for aqui, né? Porque eu tenho aqui, né, o move next. Então, eu poderia fazer um for, certo? Ou um while, e pegar os dados daquela dessa tabela aqui e colocar lá no Excel para depois fazer o filtro. Vamos fazer o contrário agora? Então, para concluir a aula de hoje, eu vou fazer um pequeno exemplo de como a gente pode aproveitar-se dessa conexão do Excel com o Access para resgatar os dados. Vou até fazer uma coisa aqui que fazer um aproveitamento, né? Vou aproveitar esse código aqui, certo? Que já tem toda a conexão, que não muda. Essa parte inicial aqui não muda, certo? Não muda, é igual. E eu aproveitar esse código para pegar os dados que está lá na tabela do Access e trazer para o Excel. E aí no Excel a gente pode fazer os filtros, as análises que a gente quiser. Então vamos lá? Muito bem. Essa parte inicial é a mesma. Eu vou até aproveitar a mesma subrotina, embora tenha esse cabeçalho aqui, mas eu vou aproveitar. E já coloquei aqui em comentário a parte anterior, né? Eu não vou adicionar, está aí comentado aqui, não vou adicionar. E toda aquela parte de leitura do dado também está comentada. Muito bem. Primeira coisa que eu tenho que fazer, mover o cursor para o início da tabela. Eu não sei onde é que ele pode estar, não sei quem é que usou antes, não sei o que foi feito antes. Então, para me certificar de que eu vou pegar todos os dados, primeira coisa que eu faço, mover o cursor para primeiro item da tabela. Então, eu vou usar esse método aqui, que do conjunto de dados, move first. E eu vou varrer a tabela, vou percorrer a tabela e colocar os dados na planilha. Onde que eu vou colocar? Então eu criei uma variável aqui para denotar a linha onde eu vou colocar na tabela, vai ser a linha 2. Eu vou começar a colocar a partir desta linha aqui, da linha 2. Você veja que eu já coloquei aqui o cabeçalho, que é idêntico, né, ao cabeçalho da tabela lá no Access, são todos esses campos aqui, certo? E aí eu vou começar, eu vou fazer um do while. Então faça enquanto não atingir o final do arquivo. rct.eof é a abreviatura, né, que é o conjunto de dados, .eof é end of file, certo? Vou até colocar aqui. EOF é o equivalente a end of file. Ou seja, final do arquivo. End of file, final do arquivo. Então, enquanto ele não atingir o final do arquivo, ele vai fazer isso aqui. Ele vai pegar
os dados, certo? Para cada um dos campos, RCTID, Style, From Store, To Store, Quantity, TDate, Sent, Receive, e colocar um em cada coluna. Na mesma linha, linha I, a linha vai sendo variada, né? Em cada coluna. No final, eu incremento o I e movo o cursor para o próximo registro. rct.moveNext. E eu vou fazendo isso até acabar o arquivo. No final, certo? Não tem update, né? Eu vou fechar a conexão e fechar o conjunto de dados e fechar a conexão. Então vamos fazer o passo a passo? Então tá bom. Vou usar aqui o Add Transfer, né? F8. Então essa primeira parte é idêntica, não muda nada. A gente vai usar sempre, né? Que é a parte da conexão e a abertura da tabela e do arquivo. Bom, aqui então começa a nossa leitura. Vou mover o cursor para o primeiro item da tabela. Vou começar a colocar na planilha a partir da linha 2. E aí agora eu vou percorrer. Ele vai pegar o valor, primeiro valor da tabela, do ID 42, H2 177, se você for ver, é exatamente esse primeiro registro aqui, ó. True e true, né? Então vamos lá. Ele vai colocar cada um desses valores em cada uma das colunas. Veja, ele colocou aqui. Muito bem. E vai para o próximo. Para o próximo. Está aqui. E assim sucessivamente. O campo data, né? Ele precisa ser formatado, né? Mas isso aí é coisa trivial, né? Aqui em dados, né? Não, desculpa, inicial. Formata ele como data abreviada, né? Pronto. E assim sucessivamente, ele vai fazendo até o final. Então vou apontar para cá, vou dar um Ctrl F8. Ele vem diretamente para essa linha, já preencheu. Vou fechar a conexão, fechei tudo. Fechei aqui. Então, você veja, o Excel é a ferramenta mais adequada para você fazer as análises. Porque aqui o banco de dados são as operações. Certo? São as operações diárias. Cada vez que o cliente fizer uma nova transferência, vai gerando aqui novas linhas aqui nesse banco de dados. Eu não devo usar o Access para fazer esse tipo de análise, porque eu posso contaminar o meu banco de dados. O banco de dados tem que manter íntegro, ele tem que manter consistente. Então, como é que eu devo fazer isso? Uso o Excel, trago para cá, aí aqui eu posso fazer os filtros. A gente já aprendeu isso em aulas anteriores, pode fazer filtros, pode fazer análise do tipo tabela dinâmica. Então você pode criar uma tabela dinâmica, por exemplo, para visualizar as quantidades transferidas por mês. Então, por exemplo, eu posso botar aqui quantidade aqui no somatório de valores, botar dados aqui no relatório das colunas. Aí eu seleciono aqui a data, né? Venho aqui em opções e agrupar campos, eu agrupo por meses. Então eu vejo aqui cada mês, certo? Cada mês quanto foi transferido. Em junho foi transferido 556, em julho 25, em agosto 4 e assim por diante, né? Então o Excel, aí aqui você pode fazer filtros também, né? Da mesma maneira, pegar só aqueles que já foram enviados, certo? Ou só os que já foram recebidos. Então, a análise é feita aqui no Excel. O Excel é que é uma ferramenta para você fazer as análises. E sem contaminar, sem onerar o seu banco de dados, né? Seu banco de dados está preocupado lá com os clientes que estão fazendo as operações e tal, várias pessoas fazendo acesso simultâneo a banco de dados. Aqui é que você tem que fazer as análises. Perfeito, então? Pessoal, então essa é a aula de hoje, eu fico por aqui. Eu vejo vocês na próxima aula, ok? Tchau!